vou mudar um pouco de assunto, porque eu sei que uma das coisas que a gente fez em comum foi o intercâmbio no exterior. Ai, sim. E eu sei que é algo que a gente gosta muito de falar, então a gente tem até que cuidar um pouco com o tempo que eu tava, meu Deus, como eu gosto de falar, e esse assunto está muito gostoso. E aí eu fui lembrar, nossa, eu não perguntei ainda do intercâmbio. Eu acho que é algo que vale a pena aqui compartilhar. Então conta um pouco como foi essa experiência para você, o quanto Uhum. ela impactou e ainda impacta a sua parte profissional também. Então fala, Uhum. compartilha aqui que eu estou super curiosa. Foi na Itália, não foi? Foi na Itália, faz 9 anos, faz 9 anos já. Eu até brinquei, conversei com o pessoal que a gente acaba fazendo amizade, morando lá, né, todo mundo junto. Falei Sim. assim: "Vamos fazer um aniversário, né, uma reunião em 2022, 10 anos de intercâmbio, se a pandemia permitir, né, por favor". Mas enfim, foi uma experiência, assim, surreal, Ali. Acho que você que também, né, já teve essa experiência, você Sim. sabe. É muito diferente a gente ver, uma nova cultura, um novo país, apesar da gente pensar, por exemplo, a Itália, Portugal, a gente sempre assemelha um pouco o Brasil, a gente acha que as Uhum. pessoas são meio parecidas. E eu acho que tem um pouco desse calor, dessa coisa, mas, nossa, não chega nem perto do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né, não chega Sim. nem perto. Então é um choque, às vezes, de realidade grande, mas é uma coisa, assim, muito boa, porque para mim, ó, pra você ter uma ideia, eu fiz um intercâmbio, eu estava com 20 para 21. Uhum. Então, super nova, nunca, assim, viagem sempre foi em família, então foi a primeira experiência que eu tive, assim, de ficar mesmo sozinha, né, a gente ficar sozinha, a gente ter que se virar, a gente não fica, graças a Deus, nunca sozinho, né, a gente faz as amizades, a família fora de casa, mas é uma experiência muito legal, assim, da gente aprender a criar um pouco mais de autonomia para as coisas, né, eu brinco que eu aprendi geografia no intercâmbio, né, porque É. porque eu não era muito fã. E aí eu fui aprender geografia no intercâmbio, porque a gente faz os roteiros, as coisas de viagem, e para mim Uhum. foi surreal fazer isso, né, na Itália, na Europa, porque eu fiz o intercâmbio pela universidade. Uhum. Então era um acordo que a Universidade de Ferrara tinha com a PUC, e aí você tinha que fazer prova, né, tem aquelas N coisas que você não pode ter, não pode ter DP, não sei o quê, para você poder ir. E aí deu certo, fiz, né, o italiano antes de sair daqui e, gente, a Itália é o berço da arquitetura, não tem nem o que falar, né. A Uhum. Europa inteira, como a Europa inteira, não, olha, não preciso nem explicar, Ali, a gente já eu visitei tanto lugar, eu fiquei 6 meses lá só, e a impressão que eu fiquei mais de ano, porque Uhum. eu viajei muito lá. A gente viaja, acaba viajando, porque é muito barato viajar na Europa. E tudo perto, né? Comparado aqui, falando do tamanho do Brasil. Meu Deus do céu, é tudo, o pessoal ficava em choque que eu falava assim: "Ah, vou pegar o trem", sei lá, vou pegar um trem, eu morava mais ao norte da Itália, "Vou pegar o trem para o sul", a galera falava assim: "Mas vai pegar trem? Mas é tão longe". Eu falava assim: "Gente, dá para cortar o país em 8 horas. Sim. É quase daqui até São Paulo, um pouquinho mais, assim, esticar um pouquinho Uhum. mais, cortei o país. Que é isso? É muito perto". Então, assim, A é é noção de distância e de tempo é bem diferente mesmo. é muito diferente, então é um choque que a gente tem. Mas, assim, falando um pouco da arquitetura no geral, foi Uhum. uma experiência muito boa, porque a gente vê de algumas exigências que a faculdade de lá tem, que a nossa às vezes não tem, né, então tem uma diferença, assim, em aprofundamento do conteúdo. Uhum. Então foi uma coisa muito legal, assim, Ali. Eu sou completamente apaixonada, eu já falei, eu tenho rodinha no pé. Tô esperando também a pandemia acabar para ver se eu Aham. vou fazer um outro curso, alguma especialização, talvez talvez não na Europa, talvez queria ir para Nova York, para ser bem sincera, Uhum. mas é uma experiência, assim, você também pode falar, né, meu Deus do céu, a gente vai ficar sentada aqui falando dos pontos turísticos e de tudo que a gente viu por lá, porque é uma coisa muito legal. Sim. Mas isso que você colocou que é uma experiência que a gente
que você vivenciou a questão, por exemplo, da geografia. E eu senti muito isso, tanto com geografia quanto com história. Porque uma coisa é você falar, aconteceu isso historicamente. Aqui fica a capital da Itália, aqui no mapa. Outra coisa é você estar vivenciando isso, sentindo a cultura, a gastronomia, ouvir a língua, vivenciar, olha, foi aqui que teve essa batalha, essa guerra, foi aqui que vivenciaram isso, isso e aquilo. É uma coisa realmente difícil de descrever, porque é algo que realmente marca e faz com que a gente valorize ainda mais. Pelo menos, não sei como foi com você, mas eu sinto isso, que valoriza ainda mais a parte histórica, todos esses ensinamentos, e me deu uma vontade ainda maior de sair por aí conhecendo as coisas e vendo que não existe uma verdade absoluta para a gente, porque cada um tem uma vivência diferente, cada um tem uma forma de ver o mundo, e é isso que é tão rico, ao meu ver, assim. Então, essa questão multicultural me encanta por isso. E eu acho que vai muito ao encontro disso tudo que a gente falou, né? De comunicação, de alinhamento com as pessoas, de conseguir passar a sua essência. Eu acho que isso acaba traduzindo e fortalecendo ainda mais. Porque quando a gente tem essa abertura para o novo, abertura para o diferente, abertura para uma cultura que pode ser um choque no início, como você falou, depois a gente percebe, eu posso até não concordar com a forma como falam, fazem e pensar diferente, continuar da mesma forma com os meus valores e as minhas vivências, mas eu aceito que existem outras formas. Você compreende a outra coisa, né? Você pode até Exatamente. não aceitar, mas você compreende o outro lado. Isso realmente é uma Exato. coisa muito louca mesmo, Ali, porque é bem o que você falou. E para todas as experiências, né? Porque quando você está aberto, não só a conhecer uma outra cultura, um outro lugar, outra coisa, você também está aberto a escutar as outras pessoas, independente Exato. da coisa. Então, quando você está indo num outro país para conhecer o outro país, você vai escutar as histórias daquelas pessoas, você vai conhecer a cultura, você vai, que nem você falou, a gastronomia, você está aberto a escutar e ouvir. E isso facilita muito quando a gente está aqui.